bem-vindos ao Pod Café. Olha nós aqui tomando aquele cafezinho especial, né, Mari? Esse café é muito bom, né, Fábio? Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Café. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa sensacional, que eu particularmente sou muito fã e queria compartilhar com vocês um pouco a história dele. Fábio, ele é um cara extraordinário que saiu de Garça e aí conquistou o mundo aí desbravando na área da medicina. Então, o currículo dele é grande. O currículo dele é grande. Você quer falar o currículo dele? Vamos chamar primeiro o Salute para nos ajudar, depois a gente fala o currículo dele? Pode ser. Vai lá, Salute, ajuda a gente aí. Estamos aqui novamente no Minuto do Café. Hoje trago uma informação, uma curiosidade sobre os períodos do café recentemente, que são considerados como ondas, as ondas do café. A primeira onda era focada no consumo, a preocupação tanto dos vendedores como compradores era em divulgar, né, e aumentar o consumo do café. Não se preocupava com a origem, certo? Da onde vinha esse café, mas sim em aumentar o consumo e a venda do café. A segunda onda foram as máquinas de café expresso, os baristas e as cafeterias. Então já se buscava um café mais bem extraído, mais bem elaborado, os drinks de café e os lugares, né, para se tomar esse café de qualidade. A terceira onda foram os cafés especiais. Já não importava mais a quantidade de café consumido, mas sim a qualidade desse café, a origem dele, certo? A qualidade, certo? O gosto, o sabor, o aroma, tudo que incorporava esse café de qualidade. E o último, a quarta onda, que já foram, o café deixa de ser um produto comercial e passa a ser mais artesanal. Então são os considerados rituais, né? Os lugares onde se consome esse café, o ponto de encontro, certo? O café monodose, dose única, né? Como é considerado, que volta a ser de coador, certo? Um café bem elaborado, em ambientes com luz quente e assim estamos caminhando agora para encontrar a quinta onda, que futuramente venho trazer essa novidade para vocês, certo? Este foi o Minuto do Café. Boa noite. Muito bem, Salute aí, deu aquele tempinho pra gente dar uma olhadinha aqui no currículo dele. Não, o cara é fera, viu? O cara é biomédico. Ele é pesquisador de oncologia molecular, que acho que eu nem sei o que é isso. Você não foi na palestra? Não foi na palestra. Não fui na palestra, eu tava do dói. Ele também é docente na área de saúde e também agora é acupunturista quântico. Meu Deus do céu. De quem que a gente tá falando, Mari? Paulo César Novaes. Seja muito bem-vindo ao Pod Café. Gratidão, Mariana. Obrigado, Fábio. Para mim é um prazer sempre muito grande, né? Poder estar aqui na minha cidade, na nossa cidade e principalmente em companhia assim tão agradável, né? De pessoas tão especiais como vocês. Obrigado. Que bom, isso? Imagina. Eu até falei eu fiz aqui um spoiler, né? Você não foi na palestra. Porque o ano passado o Paulo promoveu uma palestra junto com nós e com a equipe Foco, cujo tema era oncologia molecular, né, Paulo? Sim, foi um sucesso. Teve mais de 200 pessoas, Realmente encheu o Grêmio foi. lá, que a gente estava esperando umas 200, 300 pessoas. Foram quase 400, mano. Foram mais. Eu nem lembro, tô falando besteira aqui já. Tava lotado o salão do Tava Grêmio. lotado e foi muito bom. Não, foi muito bacana. E o importante é que, na realidade, o fato de ter estado cheio, né, a casa foi realmente um sucesso aí. E isso é muito bom porque quanto mais a gente puder propagar conhecimento, principalmente nessa área da oncologia, e aí a gente teve um feedback bem legal, bem bacana. Os amigos, redes sociais, né? E gostaram muito e pediram mais informações. Falei, com certeza a equipe Foco, Mariano, o pessoal
vão ter aí um tempinho maior para poder estar colaborando nesse sentido com a população, com a comunidade, como sempre fazem, né? E aí a gente pode promover outros aí. Sim, vai ser um maior prazer. Com certeza. Vamos Com certeza. Mesmo porque bem no dia eu fiquei doente. Ele deu pra peguei trás. Covid, Verdade, deixou sozinha verdade. lá. Faltou, tudo certo, peguei faltou Covid Fábio, e né? não pude comparecer. Uma pena, viu? Uma pena. Mas Paulo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Ao nosso Pod Café. E vamos começar. O que você queria falar, Eu Marcos? ia falar assim, ó, vamos começar com a sua história. Vamos isso começar com a aí. história. Mas Vamos lá, Paulo é de vamos Garça. lá. Paulo nasceu aqui em Garça, Eu Paulo? sou garcense de nascimento, né? Vivi a minha história toda aqui de infância e adolescência aqui na cidade de Garça. E aí eu sempre tive essa curiosidade muito grande na área das ciências biológicas, né? Então sempre. Você estudou aonde aqui em Garça? Desculpa te interromper. Imagina, o tempo todo em termos de início da minha formação escolar foi na escola Nelly Carbonieri de Andrade, Tá. né? Foi na Vila Rebelo, onde eu morei a vida toda, desde a minha infância, adolescência, até a fase adulta. Então eu estudava na escola Nelly Carbonieri de Andrade e depois fui para o CI, né? Que a gente conhece aqui, Monsenhor Antônio Magliano, que ela é conhecida também por CI. Então eu tive a minha formação básica lá. E aí depois é que eu fui. Aliás, a minha formação foi um pouco mais tarde, né? Eu fui me formar com 32 anos de idade já. Então, eu tive a certeza do que eu queria. Então, durante esse tempo, eu pude pensar com bastante carinho aí qual era a carreira que eu gostaria de seguir. Mas mesmo porque a gente, pelo menos na minha época, né? Nessa época aí, nos anos 80, início dos anos 80, até o final dos anos 80 aí, a gente tinha uma formação básica muito bem estruturada, né? Com grandes professores. Então, a gente pôde ter uma formação bem consolidada nesse sentido. E aí, depois, eu já tinha certeza que eu queria ir para a área das biológicas, né? E aí, eu fui fazer, então, o curso de biomedicina na Universidade de Marília. E aí, você saiu do CI Sim. com 18 anos. Aí depois ainda tive um tempo ainda para eu pensar realmente o que eu queria, né? Eu não saí, eu fugi um pouquinho da regra, né? Normalmente, o pessoal da minha época, e hoje em dia ainda é um pouco assim, sai do segundo grau, do fundamental, e já tem muito bem escolhido o que quer. E eu ainda demorei um pouquinho. É que eu acho que é até uma fatalidade, né, com os jovens, porque você não sabe nem o que você vai querer fazer amanhã, você tem que decidir que você vai fazer pela sua vida inteira, Mariana, né? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Porque a gente sente, né, a gente enquanto professor universitário, você vê que muitos alunos, às vezes, chegam meio que perdidos, né? Eu estou fazendo, né, eu curso odontologia ou eu curso psicologia porque meu pai, ou direito, porque meus pais são da área, porque eu quero. Então, assim, claro que toda regra há exceção. Existem aquelas pessoas que, desde sempre, né, desde cedo, já têm muito bem definido essa questão do que querem para a vida profissional e tudo bem. Mas a maioria a gente percebe que se sente um pouco deslocado. Então eu acho assim que quanto mais você pensar assim, amadurecer a ideia de que área realmente você quer seguir na vida, eu acho que seria bacana, seria importante você já ter algo muito bem definido por você mesmo, né? E não uma escolha porque acha bonito ou porque os pais querem. Porque na realidade vai ser para o resto da vida. Você casa com a sua profissão. Exatamente. Então foi assim. Aí eu demorei um pouco. Aí depois que eu tive essa certeza, aí sim. E como você teve essa certeza? Como eu falei aqui, mencionei antes, né, anteriormente, os professores, os nossos mestres aí da escola de Garça. O professor Edson José Puga, que tem até uma escola, né, aqui na cidade de Garça. Ele foi um grande inspirador na realidade. Eu lembro que ele ministrava a disciplina que hoje eu ministro também, biologia, biologia celular. E aí eu fiquei fascinado, porque ele tinha uma propriedade tão grande para poder passar o conhecimento da biologia, da célula em si, né? E aí o pessoal que é da minha época, que estudamos juntos, lembra muito bem. Ele nem usava livros didáticos, ele ficava caminhando pela sala de aula assim e discorria todo o assunto, né, com muita propriedade. Então, ele, desde cedo, desde a minha adolescência, aí, 12, 14 anos, eu já me espelhava e sabia que era essa, né, a minha vertente aí, as biológicas. E aí foi isso. Inicialmente foi, com certeza, esse professor aí.
Aí depois também já no mestrado, que eu fui partir para essa área aí do mestrado, o meu orientador, que é um grande amigo, professor na Faculdade de Medicina, que ainda é um professor e um pesquisador, professor Luiz Fernando Tirapelli. Ele é um anatomista, então eu também me espelho muito nele para já, claro, uma coisa muito mais madura nesse sentido aí, profissionalmente falando. E aí eu também me espelho muito nele na questão da docência como docente universitário. Ô Paulo, você sempre foi estudioso para poder chegar hoje e estar com tanto estudo, assim, com tantos cursos, né, que a gente vê aí. A maioria das pessoas sempre me perguntam isso, Fábio, boa pergunta. Não, para ser sincero, eu também fugi a essa regra. Nunca fui um aluno assim, nota 10 o tempo todo, né? Gostava, sempre gostei. Na realidade, sempre gostei de estudar assim. Me interessava pela leitura, sempre tive muita curiosidade, enfim. Mas se falar assim que eu sempre fui um aluno nota 10 em todos os quesitos, em todas as disciplinas, não. Não tenho problema nenhum em admitir isso. Mas sim, sempre gostei, tive curiosidade para poder estudar, né? Sempre fui focado nesse sentido. Mas isso despertou mais depois da adolescência mesmo, depois do segundo grau aí. Você teve ajuda? Você é filho único? Não, você teve ajuda? Somos em 5 filhos, né? Meus pais eram daqui, já foram embora, já são falecidos 2. Meu pai, principalmente, é bastante conhecido na cidade, né? O seu Osmar Churrasqueiro. Ele trabalhou a vida toda no frigorífico, que era uma grande empresa aqui na cidade de Garça. Então, Paulo, hoje o Fábio perguntou para mim, você sabe alguma coisa da história do Paulo? Me conta para a gente já discorrer. Eu falei, a única coisa que eu sei dele é que ele é filho do Osmar, do Carneiro. Do Carneiro, o famoso Carneiro. Ele fazia com muito... Nossa, ele gostava do que ele fazia. Nossa, então, era bom o carneiro dele. Ele era bom, né? Um tempero muito bom. Aliás, esses dias estavam me perguntando do tempero. Eu falei, Lúcia Zapata, na ocasião, uma coisa puxa a outra, né? Ela lembrou, Paulinho, eu lembro que teu pai nos passou a receita do tempero do carneiro para o Rotary, e aí foi publicado num livrinho e tal. E eu mesmo, como filho, nunca tive. Aí ela me mandou né, essa receita e hoje em dia eu fico propagando aí a receita dele. Porque assim, ele sempre gostou muito dessa questão de... Ele era baiano, né? Então os temperos de baiano a gente sabe que é bem acentuado, então ele sempre foi assim voltado para essa questão da culinária, da cozinha, mas com muito amor. Você via que ele gostava do que fazia, né? Então ele foi não só um grande cozinheiro, mas um grande homem em todo o sentido. Quem o conheceu sabe que meu pai era uma pessoa, não é porque era meu pai, modéstia à parte, mas ele tinha uma índole, um caráter, deixou um legado enorme, não só na área dos churrascos aí, que eu também não consegui seguir, mas meu pai foi uma figura muito importante aí. Ô Paulo, você gosta de desafios? Muitos. Muitos? Aliás, eu sou movido por desafios o tempo então todo. Nós vamos lançar um aqui para você. Bora lá. O Pó de Café está completando um ano, você podia fazer esse carneiro que você fazia para nós. Rapaz, eu posso até fazer o tempero, só não vou saber assar e cortar com ele. É uma curiosidade até para a gente quebrar um pouquinho o gelo também. A única vez que eu mexi nas facas dele, eu levei 7 pontos. Nossa Senhora. Então rapaz, nada a ver, não é minha praia não. Então ele faz o tempero. Eu faço tempero, né? Aí chama um grande churrasqueiro aí, porque o Paulinho, como churrasqueiro, ele é um excelente biomédico. E você vai também no nosso churrasco, tá? Opa, aí eu agradeço. Mas é isso, meu pai, né, uma pessoa bastante conhecida, depois ele foi homenageado, a gente ficou muito feliz que tem uma rua na cidade de Garça, num bairro em que a prefeitura, os vereadores, né? Então ele tem até uma rua com o nome dele, foi uma homenagem muito bacana. É Osmar de Assis Novaes. Naquele próximo, a antiga, ainda né, Clínica Garça ali, Clínica de Repouso. Tá. Lá embaixo, para baixo da Vila Ribeiro, eu não me lembro o nome do bairro, enfim. E minha mãe também daqui, minha mãe é descendente de italianos, meu bisavô, quando veio, ele ficou na região de Ribeirão Preto, depois que ele se situou para cá, sitiante aqui, enfim. Então, meus pais eram daqui, né, bastante conhecido, e somos em 5 filhos e eu sou o caçula, né, e é isso, e aí a vida toda em Garça e como você falou de desafio, depois eu fui para Marília, para trabalhar na cidade de Marília. Né? Aí entrei na empresa Unimar, Universidade de Marília. Então, além de estudar, eu trabalhava. Né? Na realidade,
eu fui um funcionário bolsista até, né? Eu sempre falo isso para os alunos, que na realidade até para incentivá-los, né? A importância de levar um estudo a sério aí. E aí depois que eu me formei a minha graduação em biomedicina, aí eu me afastei da empresa, né? E fui atuar como biomédico responsável por um banco de sangue na cidade de Jaú, né? No Hemocentro de Jaú, tem a Santa Casa. Então eu fiquei por 3 anos atuando como biomédico, antes de partir para a docência e para a pesquisa. Então, na realidade, eu consegui exercer a parte de transfusão sanguínea, que é uma das linhas, das vertentes do biomédico, né? Ele tem várias especialidades aí. E só depois é que eu fui ingressar no mestrado USP Ribeirão, né? E, na verdade, o meu orientador, ele me ligou, dizendo que estava lá na Faculdade de Medicina USP Ribeirão, e ele sempre soube que eu gostava de estudar. Aí eu fui prestar, né, mestrado lá. Num primeiro momento não havia entrado, tinha muitos concorrentes, mas no segundo ano aí eu consegui, passei e entrei em primeiro lugar. Eu acho que é bacana falar isso, não para ostentar um primeiro lugar, mas sim para incentivar, né, principalmente aqueles que gostam. Porque se eu conseguir, eu sempre falo isso, você também consegue, né? Digo isso porque a Faculdade de Medicina, principalmente uma USP, que tem um peso, que sabemos o quanto é importante, ela tem muito essa questão de preconceito, né, em relação a não médico, a gente diz. Então, assim, quando você vem de uma instituição, de uma universidade particular e não estadual, mas que, com certeza, o fato de eu ter ingressado à Universidade de Marília, Unimar, né, que eu trabalho até hoje, ela tem uma formação muito forte, né, com docentes com muita propriedade no que passam. Tanto é que eu consegui, né, passar em primeiro lugar. Eu fui classificado em primeiro lugar porque eu tive uma base por trás disso tudo. Então, um não médico, que eles usam esse termo, né, um não médico conseguir entrar no departamento de cirurgia e anatomia na Faculdade de Medicina de uma USP, de uma Universidade de São Paulo, então significa que ele teve uma base bacana, legal, né? Olha que interessante, né? Um detalhe para aqueles que estão assistindo aí e estudam. Quando você estava trabalhando na Unimar, você fazia o quê? E outra pergunta, quantas horas por dia você estudava para conseguir esse primeiro lugar? Não, legal, é bacana isso também. Eu acho que o que falta hoje em dia para as pessoas, para os jovens principalmente, é porque, na verdade, eles não têm muita noção do quanto você precisa se dedicar, né? Na verdade, a educação ela está muito, muito diferente, né? Muito diferenciada. Não se tem tantos limites quanto tínhamos na nossa época, na minha época principalmente. Então, respondendo a tua pergunta, eu saía de Garça, daqui da cidade de Garça, às 6h30 da manhã, né, com o ônibus, para chegar até a Universidade de Marília, para entrar às 8h, como funcionário de secretaria de pós-graduação que eu fui. Então, das 8 da manhã às 18, eu era Paulo funcionário da instituição. Aí depois é que eu ia para estudar, das 7h30 às 11 da noite. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Acho que querer é tudo, né? Quando você quer, você... E aí às 11, que é habitual até hoje, nós sabemos disso, os ônibus das cidades da região de Marília levam os estudantes, e às 11, 11h10, eles saem voltando, regressando para essa cidade. Então, na realidade, eu saía de Garça às 6h30 da manhã e chegava meia-noite. Aí é que você ia tomar um banho, aí é que você ia comer alguma coisa, e estudar pouco. Estudar. Então, eu estudava à noite, às vezes, que eu nunca fui muito da noite não para estudar, mas nos finais de semana, com certeza. Era sábado, domingo. Então, aquela questão assim, eu não vou para balada, eu não vou conseguir, eu tenho prova, eu tenho que estudar. Então, eu penso assim, e eu falo isso muito para os alunos, você não vai fazer isso de estudar no sábado ou no domingo a vida toda. É um período, são 4 anos, 5 anos, que seja, mas pensa bem, não é tempo todo, aquele período que você precisa. É melhor você desprender de um tempo, né? Não deixar de ir a alguma balada, alguma festa por um período de tempo, mas conseguir alcançar o teu objetivo para que depois você tenha aí
em todos os sentidos, principalmente financeiramente, né? Porque você vai ter um trabalho melhor e aí você vai poder usufruir das festas pro resto da vida. Do que você só ir para balada e não ter esse pensamento. Você sabe que, falando disso, ultimamente meu pai, o Flávio Pérez, sim, né? Sim. Ele tem ministrado bastante palestras aí que estão convidando ele. Eu acompanho ele, eu adoro acompanhar Legal. ele. Sempre que ele fala, eu fico... A gente fica, né? Com pai e mãe, a gente fica... E uma das coisas que ele tem repetido bastante nas palestras é exatamente isso. Que ele falou que a PPA faz esse ano 40 anos, né? Completa 40 anos. Sim. E aí ele fala que ele ficou 30 anos viajando, desenvolvendo produto, desenvolvendo mercado, desenvolvendo cliente. E ele, sim, hoje ele tem tudo que ele tem. Ótimo, maravilhoso, faria de novo. Sim. Mas durante 30 anos... Ele não acompanhou o crescimento das crianças, meu e do meu irmão. Dos filhos. Ele fala, ele nunca foi uma reunião de pais. Nunca fez, sempre era a minha mãe. Então aí ele lança uma pergunta para o público. Tudo tem um preço. Sim. Você está disposto a pagar? É a mesma coisa que você falou com os estudos, né? Só que é uma outra fase. A faculdade é um preço muito mais caro que você tem a pagar para depois você ainda pagar da sua vida profissional. Sim. E são coisas que você tem que fazer. Não tem muita saída, né? Não tem. Eu acho que quando você quer se tornar um diferencial como pessoa, enfim... É o que você falou, né, Mariana? Tudo tem um preço. E eu acho assim, o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Exatamente. Se você quer investir ou não, é uma opção tua. Você é fruto, né? A gente sabe que é piegas isso e está muito batido, mas nós somos frutos das nossas escolhas. Então a gente precisa saber. E é daí que saem os sortudos, né? Não é? E depois diz que é sorte, né? Foi sorte, né? E aí ninguém vê que por trás dessa sorte, e é legal você falar nisso, nem sei se eu podia ou devo, mas quando te vem nas redes sociais viajando, ou porque você está fora, e vida boa, enfim, mas ninguém vê que tem toda uma história, como a gente está tendo oportunidade aqui de falar, né? Que primeiro você teve a sua escolha, você plantou, e agora você pode, né? Embora às vezes em que eu estou fora, geralmente é para o congresso, mas dá para eu conciliar aí. Exatamente. Muitas vezes que a gente viaja, é a negócio. É a trabalho, né, Mariana? Trabalho. Você também, né? E aí, claro que tem as... Dá para conciliar alguns momentos. Dá para conciliar, exatamente. De diversão. Mas é assim mesmo. Mas é isso, assim, eu acho que tudo na vida tem um preço, né? Como você falou, eu acho que tem as escolhas e escolhas, mas sempre compensa. Eu acho que você optar pelo caminho do bem, você optar por algo que te dê um retorno, não somente financeiro, mas intelectualmente falando, algo que vai te acrescentar como pessoa, como profissional, né? Que te torne melhor, porque eu costumo sempre dizer isso e tenho usado isso muito para mim, que a gente não está aqui para ser feliz nesse mundo, a gente está aqui para evoluir, né? Então você só consegue evoluir como pessoa, e isso aprendi sempre, desde sempre, através da educação. Então a educação, sabemos disso, ela é a base de tudo. A educação no sentido de informação mesmo, né? Então eu acho que educação é tudo. E o único poder que o homem tem, também gosto muito de citações que me falaram já e já li muito, e que o único poder que o homem tem é o saber. Esse ninguém tira de você. Então quanto mais informações, quanto mais saber no sentido de educação, de conhecimento você tiver, né? Esse ninguém tira de você. Eu acho que é o único poder que o homem tem mesmo. Exatamente, muito bom. E você que está assistindo a gente aí, ó, estude. Sempre há tempo para estudar, né, Mário? Com certeza. Tem muitas pessoas aí que 40, 50... Até teve aquele caso, né, daquela senhora de Bauru, né? Que foi foi motivo de chacota aí, né, pelas colegas. Mas... E depois ela ganhou uma bolsa de mestrado para fora do país. Não tem tempo para estudar, não tem idade, né? Não tem. Inclusive, nós na empresa lá, a gente está fazendo uma campanha aqui para as pessoas estudarem. Que bacana. E assim, porque muita gente já tem a faculdade. Mas eu, por exemplo, eu fiz minha faculdade não vou falar quanto tempo atrás, porque eu sou jovem, né? Mantendo mistério. Né? Mas faz um tempo, e hoje, se eu não me reciclar, eu estou ultrapassada. Então, assim, é importante as pessoas se reciclarem, as pessoas continuarem estudando. Hoje em dia tem tantos cursos online. A Fernanda da Unimar, ela teve aqui
e contou pra gente como que ela está desempenhando esse novo EAD, o ensino à distância, como a qualidade, como que está. É claro, muito melhor se você puder, né, atender o presencial. Mas aqueles que não podem, tem o EAD, não só na Unimar, mas assim, outras universidades aí muito boas também. Então, a educação está aí, nós temos que aproveitar. Nós vemos aí pelos países desenvolvidos, né, a diferença que tem quando a educação gritante, né, Mariana? É acessível a todos ou não, né? Parte até das coisas básicas, dos princípios básicos, como você lembrou nos outros países. Você vai atravessar uma rua, você coloca o pé, os carros automaticamente param, né? Então, por quê? Porque já tiveram esse conceito, né? Desde pequeno, a educação nesse sentido também foi muito bem construída. Então, educação é a base de tudo. Muito bom. O Paulinho, né? Paulinho. Na intimidade é Paulinho. Até Fernanda, né? Fernanda me chama de Paulinho, toda a família dela. A professor Paula, Paulinha. Paulinho, vamos assim vamos chamá-lo. Lá, fique à vontade. Explica pra gente o que é a biomedicina. Eu perdi sua palestra. Antes disso, explica pra gente como você chegou, porque você é o pesquisador em oncologia molecular, né? Sim. Então eu queria saber como você chegou a essa especialização. O que fez você escolher essa especialização? Mas você responde logo. E aí já dá para é um link. Existe um link aí, Mariana. Então, foi bem ótimo. Bacana, foi providencial a pergunta dos dois aí. Por conta da biomedicina. A gente combinou. Combinou, né? Mentira. Na realidade, assim, a biomedicina, para eu responder a Mariana, eu preciso fazer esse link e essa introdução aí. A biomedicina, ela é um curso muito legal por isso, né? Ela abre um leque muito grande. Ela tem várias especialidades que a gente chama de hematologia, banco de sangue, né? Parasitologia, hematologia, enfim. Ela te dá várias possibilidades profissionalmente falando. E aí, como biomédico, a gente tem uma prática, pelo menos na Universidade de Marília, isso sempre foi, antes de eu ser docente, eu passei por isso que eu estou falando, eles têm uma estrutura muito importante de estágio. Então, eles têm um laboratório dentro do campus e tem agora o hospital que oferece essa possibilidade também. Então, Fábio, na verdade, a gente tem muita prática, muita aula prática, que não é a área de vocês, de pipetagem, de bancada, a gente usa esse termo, né? De bancada de laboratório. O que é isso? Muita prática em mexer com amostras, trabalhar com amostras biológicas, que seria sangue, urina, fezes, enfim, vários fluidos biológicos mesmo, né? Então, eu sempre tive essa prática, vamos dizer assim, da bancada. E depois de formado, né, como eu mencionei para vocês, a Faculdade de Medicina USP Ribeirão abriu essa porta, essa possibilidade. Claro que eu tive que passar por um processo seletivo. E na época ainda era uma entrevista, uma prova escrita, uma análise de currículo, enfim. Passava por um crivo bastante importante. Então, é para dar continuidade nessa questão da biomedicina. Então, a biomedicina é isso, é um curso que te dá todas essas possibilidades. E é interessante falar que o mercado internacional, principalmente lá fora, eles valorizam muito. Outra garcense, né, que fez biomedicina, a Fernanda Cabreira, Fernandinha, hoje ela trabalha em Londres, né, ela aluna, foi aluna, né, é egressa da Unimar, da Universidade de Marília, como biomédica, e ela trabalha num grande hospital lá como biomédica. E foi muito elogiado o currículo dela até. Lembro que eu estive em Londres há uns 5 anos, e aí a gente se encontrou e ela falou, nossa, Paulinho, análise do nosso... E aí eu fiquei muito feliz, muito contente com isso, né? Porque no primeiro mundo, né? Inglaterra, Londres, gostar muito da carga horária, do histórico, enfim, tanto que a admitiu como profissional, só para fazer um adendo aqui que eu achei importante. Então, por conta disso, eu acabei indo para essa questão da onco, que Mariana perguntou. Então, o que é uma oncologia molecular? Né? Para quem não sabe, é o estudo, é aquilo que é voltado para o câncer, né? Para essa parte de tumor maligno aí. E aí eu iniciei como pesquisador, como aluno de mestrado, em 2000, nos anos 2000, início de ano 2000 aí, 2004, 2005. E durante o meu mestrado, né? É preciso ser dito isso também. Durante o meu mestrado, a minha mãe desenvolveu um câncer de intestino. E aí eu já trabalhava com essa questão da oncologia. Aliás, câncer de pênis, câncer peniano, que é uma coisa bastante
dá essa impressão que não é muito comum, mas existe isso, né? Também. E aí, pelo fato da minha mãe ter sido uma paciente, né? Ela foi vítima de um câncer de intestino. E aí eu comecei a me interessar mais ainda para responder a Mariana. Falei, bom, isso é uma realidade, eu estou vivenciando esta realidade, então é um motivo a mais para eu tentar ajudar, né? Não só pelo fato de ter tido diretamente na família um caso, mas a população em geral, a comunidade mundial, né? Porque quando a gente faz pesquisa, você acaba colaborando nesse sentido de uma maneira geral, aí, mundialmente falando. E aí, então, eu comecei a ter mais interesse de como uma célula funciona. Mas como assim? Porque as pessoas perguntam, né? Como que é o câncer? As pessoas já têm a célula do câncer, né? Já existe. E, na realidade, aproveitando aqui para falar também sobre, na realidade, todas as nossas células, né? Claro que existe aquelas, que eu já disse até na nossa palestra aqui em Garça, existem aquela porcentagem mínima, 0,5% é hereditário, né, de família, 99,5% é por influência ambiental. O que isso quer dizer? O cigarro é o vilão número 1, esse não tem jeito, ele tem todos os agentes carcinogênicos, que a gente usa esse termo. Então, todos os componentes do cigarro vão levar a uma mutação celular. Depois a alimentação, principalmente em carne vermelha, gordurosa, né? E aí vem os condimentos, os McDonald's da vida, né? Os refrigerantes, açúcar. O açúcar ele é um veneno aí para processos inflamatórios. Enfim, a alimentação ela precisa ser muito bem balanceada, porque ela acaba influenciando também. Existe uma linha de pesquisa bastante interessante, Fábio também, Mariana, que já comprova que o emocional, né? A emoção, o estresse, a raiva, esse sentimento que você fica nutrindo em relação a essas coisas ruins, o ditado é real, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, existem linhas de pesquisas que comprovam que o emocional, as emoções, influenciam na formação de um câncer também. Mas como assim? Porque quando o indivíduo está deprimido, né, muito chateado, depressão mesmo, com raiva, com sentimentos ruins, e aí já vai um pouquinho para a medicina quântica já, entrando nessa questão aí, né, você acaba dando passagem, você abre possibilidades para que as suas células comecem a vibrar, porque tudo é átomo, tudo é uma questão energética, né? Então, você baixando as suas energias, você dá possibilidades aí de produção a nível aí já de alguns hormônios que influencia em algo deletério para a tua saúde. Então, existem alguns hormônios, o cortisol, por exemplo, é um hormônio prejudicial, né? Em situações de estresse, de alerta, de medo, de angústia, nós liberamos esse cortisol, que é um hormônio que não é bacana, ele acaba influenciando no DNA das células de uma forma ruim. Então veja que interessante, como um sentimento, né, de angústia, de medo, de estresse, de ansiedade exacerbada, fora do comum, pode se tornar um câncer. Porque há toda essa questão, porque esses sentimentos, você abaixa a tua vibração e você abre essas janelas aí para liberar hormônios e substâncias que são ruins para o teu organismo. Então, existem vários fatores que influenciam na homeostasia, nós chamamos assim, do equilíbrio celular. E acaba. Paulinho, essa questão de humor, de ficar com raiva, ficar triste, isso se tiver um período prolongado. Ou porque, assim, no dia a dia, a gente que trabalha tem estresse. Que tem muitas pessoas, que hoje em dia, você vê aí, pela minha leiga experiência, né? Mas as pessoas estão segurando muito, né, as coisas. Não estão... Quando vem, estão explodindo. Não tem aquele pavio curto, né, Ana? Aquele pavio curto, né? Que não tem aquela... Vamos conversar, não tem o diálogo, as redes sociais... eu sinto que faz com que as pessoas sempre achem que o outro é mais feliz do que ele. Sim. E aí começa aquela tristeza, aquela depressão. E a pessoa não percebe isso. Ela começa a se tomar aquilo como verdade, tomar aquilo como verdade. Achar que a vida é aquele mar de voz. Aí vem aquela mania de perseguição, vem
questão de inveja, não sei o quê. Mas tá tudo dentro da cabeça dela, ela não percebe isso. Então, eu acho que é muito mais relacionado a isso do que o estresse do dia a dia. Porque o estresse do dia a dia, o trabalho, Sim. todo mundo tem. Só muda como você lida com isso, né? Você tem que chegar na sua casa, tá estressado. Chega na sua casa, você libera aquele estresse, não leva para casa. Sim. Já entra a inteligência emocional. Já entra inteligência emocional. Exatamente. Isso com já certeza. muda tudo. Mas para fechar esse pensamento que a Mariana colocou e você perguntou, eu me refiro principalmente, Fábio, àquelas pessoas que nutrem, e a gente sabe que infelizmente acontece muito isso, por um período muito grande. Então, por exemplo, eu não me dou bem com meu pai ou com a minha mãe, ou eu tenho uma rincha com meu irmão ou com o cunhado, e aquilo vai sendo alimentado por muito tempo, entendeu? E assim, eu vejo e conheço, né, muitas situações assim, em que as pessoas, ela tem um problema com a outra, né, ela tem algo e não resolve. Então, eu costumo dizer isso para os amigos mais próximos e quando eu posso, né, para os alunos também, que o problema que você tem comigo é teu, não é meu. Então, você precisa resolver, né? Olha, a gente sabe, né, a vida... desculpa tocar no assunto, mas, né, Mariana, a gente viu, a vida ela é um instante, você está aqui, daqui a pouco amanhece, você não sabe se você vai estar vivo. Então, por que é que você tem que ficar nutrindo um sentimento que não é bacana? Por que é que você não chega para a pessoa, né, e se abre, conversa, e tenta resolver, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo? Olha, desculpa, Sim. Aconteceu isso, vamos tentar resolver. E, Paulinho, às vezes é? é tão simples, né? Às vezes você faz uma história na sua cabeça. Que O Paulinho tá bravo comigo por causa disso, porque eu vi ele no dia tal e ele não olhou direito pra mim, falou meio atravessado comigo. Aí você tem uma coragem e fala, Paulinho, o que eu te fiz? Porque você fala, você? Imagina, não fez nada. Né? Não é nada. Não é nada. Então, e às vezes a gente cria uma história na nossa cabeça. Muitas que vezes. A gente acha que aquela é a verdade. E acaba com a nossa vida, né? Acaba com a nossa alegria de viver, né? Na realidade, mais uma vez, aí, das citações que eu falo, é que o Perret fala, né? Você ensina melhor aquilo que precisa aprender, né? Então, hoje eu consigo falar isso porque eu também precisei aprender. Eu também já fui uma pessoa que achava que a pessoa não ia com a minha cara ou que tinha... Não, mas, cara, você nem sabe, você não conhece a outra pessoa. Porque essa é a realidade. As pessoas estão travando batalhas na vida dela que você não tem noção, você não sabe. Então, o primeiro momento, né, a primeira atitude da maioria, infelizmente, é criticar ou achar que a pessoa é nariz empinado, ou achar que, mas você não sabe a história de vida da pessoa, você não sabe as lutas que ela está travando. Então, começa por aí, você tem que ter o bom senso, um equilíbrio, né, e usar de ponderação aí antes de criticar. Porque quando você aponta o dedo para a pessoa, né, você tem 3 apontados para você, quando você aponta um para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, eu vi na internet esses dias uma foto que tinha algumas pessoas normais, aí tinha assim, você não enxerga que... Aí uma pessoa estava lá, está em luto, a outra está em tratamento de alguma doença. Cada uma está passando por um problema que você, ao conversar, não sente, porque você não vai... Ninguém fala, né? Tudo que está acontecendo, não é um livro aberto, né? Então, você não, muitas vezes... desfaz a pessoa ou acha que a pessoa está desfazendo de você, arrogante, né? mas você não sabe o que está acontecendo dentro dela. Então, eu acho que a gente tem que se desarmar. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso mesmo, né? A gente tem que começar a evoluir nesse sentido também. Então, vamos desarmar, vamos com calma, vamos tentar... A gentileza gera gentileza mesmo. Então, vamos tentar ser mais condescendente com o outro, né? E tentar exercitar isso mesmo. Porque, às vezes... O sorriso abre tantas portas, né? A gentileza, enfim. Eu acho que esse tipo de sentimentos ele ajuda aí nessa... Acho não, tenho certeza absoluta. Muito bem. Bom, antes da gente tocar num outro assunto aqui e você falar sobre acupuntura quântica, sim, vamos deixar um recado aí da Claro, nossa parceira, por favor. Nós temos um recadinho para você. A Claro chegou em Garça. Na Claro, você tem internet com fibra para assistir séries, filmes, jogar online com os amigos na ultra velocidade da banda larga. Por isso, aproveite essa oferta. São 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no Multi.
Isso mesmo, 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Para assinar, vai até a loja Claro, que fica na rua Carlos Ferrari, 136, ou ligue 0800 720 1234. Confira condições de aquisição. Bom, de volta aqui, nós vamos agora, o Paulinho, querer entender mais aí sobre acupuntura quântica. Como é isso? Porque, Paulo, até agora você falou sobre a biomedicina, essa pesquisa de oncologia molecular, é tudo de balcão, né? De ficar ali trabalhando no balcão. E essa acupuntura, como funciona? Acupuntura quântica. Acupuntura quântica, para a gente fazer uma pincelada aí para o pessoal entender, que eu sou muito questionado nisso também, né? A acupuntura, nós temos a acupuntura cartesiana, que é aquela do agulhamento, que tem resultado, com certeza. A pessoa chega para você, o paciente com dor crônica, né? Geralmente muscular, e aí você agulha nos pontos específicos, nos meridianos específicos, e porque ela dá um suporte muito legal à acupuntura, né? Ela ajuda muito no processo de dor aí e resolve. E agora a acupuntura quântica, qual é a diferença? Bem, na realidade a quântica, ela vem somar, ela traz alguns instrumentos, né, que vem somar com a quântica, ou seja, eu tenho algumas possibilidades não invasivas, né, principalmente para alguns pacientes, algumas pessoas que não gostam, têm aversão de agulha. Então, essa quântica vem todo com essa história energética. Então, vem da física quântica realmente, dos átomos, das energias em que nós vivemos, porque sabemos que tudo é energia, né? Até as pessoas, às vezes você chega num lugar e fala, nossa, eu senti que aquela pessoa está, né? Ou não me passou uma coisa bacana, ou eu saí de lá pior, ou pelo contrário, nossa, aquela pessoa tem uma vibe tão legal, eu gosto de estar perto porque ela é up, ela tem uma energia legal. Então é real. Sim. Isso. Então tudo é energia, tudo que está em nossa volta é átomo, está vibrando e é energia. Existem provas científicas de até que os fluidos de um reiki, de um passe espiritual, kardecista falando aí, quando vibram as moléculas das águas, elas se alteram para melhor, enfim, existem comprovações científicas. Então, dentro desse contexto de energia quântica, a acupuntura quântica veio somar. Então, são ferramentas não invasivas, né? Então, você consegue dar um suporte bacana para esse paciente. Então, quando o paciente chega no consultório, eu vou fazer uma anamnese, eu vou acolher em primeiro lugar. Então, entra a questão emocional. Então, você acolhe o paciente e na conversa você começa a coletar informações, Fábio, de como ela está, né? O nível de estresse, como a Mariane bem lembrou, está todo mundo ansioso, todo mundo se estressa, e até aí é normal. Mas ela vai te contando, ela vai te dando elementos que você sabe que aquela pessoa já está com uma energia muito baixa, porque ela conta toda uma história, né, de problema emocional, que aí geralmente se expande ou para a família ou para amigos, enfim. E aí você percebe realmente que o problema ele é puramente emocional. Então, é sabido pela medicina, pela ciência, o que é a história da somatização. Então, quando você tem um problema emocional muito grave, o corpo fala, ele responde. Ou você tem uma queda de cabelo, ou você desenvolve um processo alérgico importante, né? E aí se manifesta no corpo. Aí vem a fibromialgia, porque são dores insuportáveis, né? Aí é a coluna, ou porque trava e não consegue sair da cama. E aí a gente, enquanto estuda a física quântica, a acupuntura quântica, nós temos toda uma ligação. Então, por exemplo, para você entender um pouquinho, um paciente que está travado na cama, porque travou, literalmente não consegue andar, a coluna, etc. Então, quando você vai fazer um levantamento da anamnese dele, é porque ele perdeu o chão. Então, houve algum problema que mexeu, principalmente com o emocional e o financeiro dele. E aí ele perdeu o chão, ele perdeu o assento dele. Olha que bacana. Aí tinha... o meu mentor, por exemplo, eu faço uma vez por mês tutoria para eu estar sempre reciclando os meus conhecimentos. E aí ele me contando que ele estava lá numa massagem de gua sha, que eu falo um pouquinho da técnica, e aí ele percebendo, e perguntou para a paciente se ela já tinha sido abusada.
E ela falou que ela não lembrava, não sabia, enfim, foi. Ela chegou em casa, consultou a mãe, comentando com a mãe, e a mãe revelou para ela que na infância ela tinha sido usada. Então, a quântica, existem aqueles tratamentos que você já deve ter ouvido falar, que a pessoa vai apalpando e consegue ver e vai te falando coisas. A microfisioterapia, né? Isso. É nessa linha aí, Mariana, é mais ou menos nessa linha. Então, você consegue, nessa massagem energética dos meridianos da bexiga e do rim, ter alguns elementos que te dá olha, essa pessoa está passando por um momento de indecisão, de medo, de angústia. Ela tem que tomar uma decisão, mas está com medo. E por quê? Porque aquilo vai estar vibrando nesse instrumento. Então é muito bacana. É algo que veio complementar e que te dá muito mais subsídios para tratar. Porque aí você acolhe o paciente emocionalmente falando. A cartesiana, ela trata o problema. Que muitas vezes é o que precisa, né? É o que precisa. Você tem que tratar a causa, né, Mariana? O paciente quer. Você tem que tratar Sem a causa. agulha ainda, tô gostando disso aí. Sem agulha. Sem agulha. Depois tem agulha também, mas no primeiro momento, né? Depois vem o alinhamento dos chakras, né? Que esse é bacana, a gente sabe, tá falando muito, tá muito em alta essa questão de chakras e tal. Então são 7 os chakras importantes. Então eu tenho um instrumento que ele vibra a hora que a gente passa no paciente, e depois por aromaterapia, que é fragrância, ele consegue normalizar. Então assim, são várias possibilidades de tratamento que a medicina vibracional, a medicina integrativa está vindo com muita força agora. Medicina integrativa porque está integrando uma série de tratamentos de outras ferramentas que vêm auxiliar o tratamento médico-terapêutico. Ô Paulinho, isso é muito importante e interessante. Sim. Porque eu vejo hoje as pessoas que, como você falou aí, todo mundo tá com dor em alguma coisa. Dor em alguma coisa. Vem o estresse, aí vem a dor, vem o trava, faz isso, ansiedade, aquilo, né? vem tudo. Ansiedade. E o que a pessoa faz pela primeira coisa que a pessoa faz? Toma um analgésico. Medicamento. Isso conta pra gente. Como que isso faz mal e como que isso evita a pessoa de tomar tanto medicamento, né? Na realidade, Mariana, bem tocado o assunto aí. Ela veio para ajudar nisso, nesse sentido. É um tratamento não invasivo, em primeiro momento, para aqueles que não gostam de agulha, então você não tem a invasão do tecido com a agulha propriamente dita. E ela veio ajudar por conta das drogas, dos medicamentos. Porque todos os medicamentos, né, ele é absorvido pelo fígado. Então, o fígado é um órgão que faz, dentre milhares de outras funções, todo o metabolismo de medicamentos, seja de uma droga, desde uma neosaldina até um quimioterápico, Fábio, ele tem que necessariamente passar pelo fígado e para ser absorvido. Então, o fígado ele fica super carregado. Tanto que existe vários tipos de hepatite, A, B, C, D, E, F, G, H, não é só a B e C. E existe a famosa hepatite medicamentosa, Mariane. Então, foi bacana você ter falado, porque chega muitos pacientes que dizem fazer o uso de milhares, dezenas, de medicamentos de um só dia. Anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório, principalmente. Anti-inflamatório sem ir ao médico. Então, você ficar consumindo todos os dias essa bagatela de drogas, de medicamentos, o seu fígado vai sobrecarregar. E lembrando que o fígado ele é um órgão de choque das emoções. Então, quando você tem raiva, sentimentos assim, o teu órgão de choque no sentido de emoções ruins é o fígado. E aí, além da droga, né, Paulinho, tem a gordura que você consome. Aí o seu fígado não aguenta. Né? Então, assim, é bacana porque uma coisa está ligada. Aliás, foi por isso que eu quis ir para a área da acupuntura respondendo também. Porque como a gente já tem um embasamento legal de um tempo de estudar célula, biologia molecular, oncologia, e aí veio essa vontade, né? Eu sempre gostei dessa questão aí, mais espiritualizada, enfim. E aí eu falei, vou fazer acupuntura, porque eu já tenho um conhecimento básico bem estruturado de como uma célula funciona, né? E aí essa questão energética da quântica, da física quântica, então eu consegui juntar o útil ao agradável. Como faz para marcar horário com você? Acho que eu tô com dor no fígado. Né? Eu sempre digo assim, é importante, eu acho que é legal a gente pelo menos reservar um tempinho, né? Porque a gente acaba gastando com tanta coisa, né? E aí, será que não vale a pena investir na sua saúde, na sua qualidade de vida? Porque aí também entrando ainda, eu sei que estou tomando muito tempo aí, na questão da oncologia, existe acupuntura oncológica, existem comprovações que ele te dá uma qualidade de vida para dor, por exemplo.
paciente oncológico ele tem muita dor, a gente sabe disso. Ele faz uso de muitas drogas. Então, quando você vai para um paciente oncológico e aplica uma acupuntura quântica dessa, você está deixando de sobrecarregar o organismo desse paciente oncológico de mais medicamentos, de mais drogas. Então, eu acho assim que a medicina integrativa, dentro dela, a quântica tem ajudado legal e vai dar um suporte. É o futuro, né? É o futuro aí, essa medicina integrativa. Ela está vindo com uma força bem importante. As pessoas, por exemplo, eu acabei percebendo quando eu estava nervoso. Sim. Ou ansioso. Sim. Porque eu travava os dentes e começava a doer ao lado, aí dava dor de A cabeça. articulação tem por uma. Eu falava, mas que coisa, eu tô nervoso. Às vezes, sem perceber, Você já sabe. tá doendo a cabeça, mas aí, a hora que parava, você abria a boca assim e Já falava, relaxava, nossa né? senhora, tá tudo dolorido. Essa questão de você tratar isso das pessoas, eu acho que é o mais interessante. Sim. Né, que a Mari falou. É isso que as pessoas precisam. As pessoas hoje em dia precisam ser mais abraçadas do que E literalmente drogadas, abraçado. né? Existe um estudo que fala isso também, Mariana. Já que você tocou no assunto, falamos dos estudos, né? Mas é preciso, acho que 10 abraços por dia para o ser humano sobreviver. Nossa. E aí, olha só que interessante. Quando você abraça, você tem o quê? O chakra do plexo solar. Então, você tem o encontro do teu chakra cardíaco, das emoções com o outro e do plexo solar. E aí você tem essa troca energética. E aí ela acabou de falar do abraço, claro que literalmente é no sentido figurado, mas aí eu entro com essa informação que é legal. É preciso, no mínimo, 10 abraços por dia para um ser humano sobreviver. Como assim sobreviver, né? Claro que as pessoas têm que entender. No sentido de ter um suporte emocional. É fato, a gente vê as pessoas que têm, é muito difícil, mas aquela família que é muito mais unida, que é legal, aqueles amigos que se abraçam, você vê que elas são mais felizes. Por quê? Porque tem essa agregação de sentimentos bons aí. E o abraço faz parte disso também. Olha. Muito legal, né? É. E os chakras são muito legais. Os chakras são. Eu sou apaixonada Tem por que equilibrar. essa linha aí, mas não sei se as pessoas sabem. Explica um pouco de modo geral o que são os chakras. Os chakras eu até postei na minha rede social explicando, né? Nós temos vários chakras, são pontos energéticos do corpo todo, mas 7 deles são mais importantes. Bem rapidinho, resumidamente, tem um chakra básico, que é aquele que vai te deixar mais aterrado, no sentido de te deixar mais com o pé no chão, para você ter possibilidades de resolver as coisas emocionais e do trabalho do dia a dia. Depois subindo um pouco mais na região sacral, né? Que tem a ver com órgãos genitais e tal. Aí você tem então esse chakra sacral, que ele está relacionado com a criação, com a gestação, mas também com a cocriação, ou seja, com o poder de criatividade, mentalmente falando, de ter ideias, insights, né? Então você tem que mantê-lo equilibrado. Depois na região no umbigo, que você tem o chakra que é do plexo solar, esse é todos são importantes, mas esse é aquele que vem direto, toda a energia das pessoas vem para o teu umbigo, então vem para esse chakra, seja ela uma energia boa ou ruim. A gente está aqui nesse momento trocando muita energia, e esse chakra está recebendo, né? Porque ele é a linha de frente, nesse sentido, falando aí. E aí ele está ligado muito com as vísceras, com pâncreas, intestino, fígado, e ele é um chakra bem importante aí para te manter estável. Depois você tem o chakra cardíaco, entre o peito mesmo, né, do coração. Esse chakra está relacionado com as emoções, com angústia, com medo, com ansiedade. Então você precisa mais do que nunca, né, ter esse chakra equilibrado. Depois o quinto é o laríngeo, né, fica na garganta. E aí está relacionado com a comunicação, né, e com os sapos que a gente engole na vida também. Não é tudo que dá para falar, não é todo momento que você pode expressar e verbalizar. E aí esse vive travado aí, né, desequilibrado. Depois você tem o chakra frontal, no terceiro olho, que ele está ligado literalmente com a glândula pineal, que é uma glândula importante, mestra aí para o nosso sistema, principalmente das glândulas hormonal aí. E por fim o coronal, que está ligado mais com a parte espiritual. Ele comanda todos os outros chakras. E cada um tem uma vibração, cada um tem uma cor, é bem bacana isso, né? Eu sei que eu fugi um pouco da ciência, né, porque a medicina é mais cética, né?
Por isso que eu falei que eu quis ir para a parte da acupuntura quântica, porque ela vem envolver essa questão da espiritualidade. Eu acho que não dá mais para separar a espiritualidade do material, né? Independente da religião, porque religião não tem nada a ver, né? Religião é a maneira com que você se relaciona com o outro, com a natureza e com Deus também, né? Então eu acho que a espiritualidade ela precisa ser muito fortalecida. Então quando você consegue unir a matéria, tratar o físico e o espiritual, e o chakra está muito ligado com as emoções, é bem bacana. Então essa acupuntura quântica ela é legal porque o paciente quando sai lá da clínica, do consultório, do espaço que seja, ele já sai com uma outra energia, ele sai totalmente alinhado ali, que ele relaxa totalmente. Nossa. Precisa conhecer, né? Ô, Paulinho, eu gostei muito. Você foi para um lado que é muito interessante. Não ficar só na medicina, juntou muita coisa aí bacana. O seu chakra está alinhado? Eu acho que faz uns 10 ou 15 dias que eu estive em Ribeirão Preto, que eu preciso sempre estar lá, né? E aí eu alinhei, mas assim, é difícil, porque toda semana, por todo momento... Você tem que sempre estar realinhando, né? O legal é alinhá-lo a cada 10, 15 porque dias. as coisas acontecem. As coisas acontecem. Você está convivendo. O estresse vem, a energia ruim vem. Sim. Você tem que tentar manter a linearidade. Mas é humanamente impossível, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? Ninguém... mas você vai ficar feliz agora. Sabe por quê? Temos alguns recados para você aí. Claro. Isso é um abraço do Pod Café para você. Vamos lá, então. Paulinho, meu grande amigo. Nossa. Passamos por tantas dificuldades na infância, na adolescência, Verdade, mas éramos tão felizes. Que orgulho de ver hoje o professor, o orientador, o cientista que você é. E que fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento nas suas palestras. Te admiro muito, pois você nunca esqueceu suas raízes, a sua essência, de onde você veio, dos seus amigos da Vila Rebelo. Te amo, amigo. Pô, que bacana. Oi, Paulinho, tudo bem? Paulinho, falar de você é muito fácil. Falar sobre você é muito fácil. E falar pra você é muito gostoso. Então, assim, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa que eu conheço desde os 9 anos de idade, quando vocês mudaram perto da casa, né, onde meus pais moravam, e desde então uma amizade que perdura até os dias de hoje. Um amigo que não é só um amigo, é um amigo irmão, um amigo para todas as horas, para as horas boas, para as horas ruins, meu amigo confidente. A gente tem quantas histórias, quantas memórias. E o que mais me admira em você, Paulinho, é esse seu jeito carismático e esse seu jeito simples, que apesar de todas as conquistas que você buscou com muita garra, com muita determinação, você continua o Paulinho humilde, o Paulinho amigo, o Paulinho irmão, que para mim você é um irmão. O Paulinho que apesar de tudo que a vida trouxe como benefício e como retorno de tudo que você plantou, você não trocou os amigos. Você buscou as conquistas, mas os seus amigos você não abandonou. As raízes permaneceram. Então, Paulinho, eu tô aqui para dizer que você é uma pessoa maravilhosa e que poder ser sua amiga no grau de intensidade que somos amigos é um privilégio. Te amo muito, irmãozinho. Demais. Um beijo. Olá, fui convidada para falar desse amigo irmão que a Unimar me proporcionou. É amigo irmão mesmo, tá? Mora no meu coração. É um amigo para todas as horas, para as boas, para aquelas horas que não são tão boas. E eu não preciso falar da admiração que eu tenho pelo professor, cientista, pesquisador e agora terapeuta. Um grande abraço, meu amigo. Olá, Paulinho. Nossa, vocês pegaram Como é pesado gostoso agora. falar desse aluno tão dedicado, estudioso, guerreiro. Você é um exemplo de superação para os nossos jovens. Sinto muito orgulho de ter sido sua professora de português. Você merece todo o sucesso que conquistou e vai conquistar ainda mais. Parabéns, parabéns. Que Deus o abençoe sempre. Beijos. Você mora aqui no meu coração.
Oi, tio Paulinho. Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre você, mas como o tempo é curto, eu vou resumir aqui. Quero que você saiba que você é motivo de orgulho, inspiração e exemplo para nossa família. Eu te amo, parabéns pelo ser humano que você é. Eu desejo sempre muito sucesso, muita prosperidade na sua vida. Drica. Você é um irmão maravilhoso, que me dá muito orgulho. Te amo. Beijo. Ah, pegaram pesado agora, hein? Haja chakra aí, alinhamento de chakra, não mesmo. Tá vendo? Por isso que eu perguntei se seu chakra estava Nossa, alinhado. vocês pegaram pesado agora, hein? Eu acho que é isso, né? Essas memórias afetivas, né? Acho que é isso que faz, que é o combustível para a gente continuar aí acreditando que vale a pena, né? Que a vida vale a pena e que fazer algo de bom para ter como retorno por tudo que a gente já teve, pelo que o universo trouxe, pelo que a vida me trouxe, eu acho que, sem palavras, assim... Esse foi o legado, né, que meus pais deixaram, né? Essa humildade, porque a gente não é, a gente está, né? Como a gente comentou com a Mariana, assim, a gente não é, a gente está, e no instante você pode não estar mais aqui. Então eu acho que quando você pode agregar pessoas, né, desse quilates aí, pessoas tão maravilhosas que a gente pode levar para o resto da vida, eu acho que não tem preço. E eu vou ter que alinhar meus chakras, né? Porque vocês pegaram pesado agora. Gratidão. Muito bom. Paulinho, o que a gente viu ali é que todos falaram a mesma coisa. Você é uma pessoa muito simples e você não é só o Paulinho, você é um irmão. Todo mundo falou, ó, beijo, irmão. Então você é uma pessoa muito querida por todos eles. Esse seu jeito simples, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Não é porque você estudou, chegou, correu atrás, que precisa ser diferente ou desfazer das pessoas. Pode ver que o seu jeito simples é o que te faz ser querido por todos, não é isso? Obrigado. Né, Mari? Eu sempre falo isso para a Mari também. A Mari é uma pessoa muito simples. Ela é uma pessoa especial. Eu concordo com o Paulinho, a gente está aqui, a gente está apenas usufruindo de tudo isso que Deus deu pra gente nessa vida, e a gente tem que usufruir, claro, com qualidade, né? Sim. A gente tem que aproveitar a nossa condição, mas nunca esquecer as raízes. Esquecer as raízes. E também, se nós estamos fortes aqui, é para ajudar o que não é forte. Não para olhar com fusquinha e deixar eles para trás e seguir em frente. Não, com certeza. Não, muito pelo contrário. Então é isso que não só eu, como minha família inteira, como o Paulinho também, a gente tem em mente, né? Isso aqui que nutre, né? A gente Exatamente. continuar acreditando aí nas pessoas e no bem, sempre. É isso. Legal. Paulinho, quais são os projetos futuros? Projetos futuros, vamos lá. Paulinho, você perguntou, né? Teve um momento que você perguntou isso de desafios, né? Eu sou movido a desafios mesmo, viu, Fábio? Na realidade, isso é muito intrínseco à minha personalidade. Eu não consigo ficar naquele marasmo, naquela mesmice. Eu lembro muito bem que em 2018 eu cheguei para Fernanda Mesquita Serva, né? A pró-reitora, e falei, eu tenho essa liberdade de chamá-la de Fernanda, né? Falei, Fernanda, olha, eu estou pensando eu vim aqui para você, para a gente fazer um acordo. Não, você não vai sair da empresa. Não, eu estou indo para Vancouver, eu quero fazer um pouco de pós-doc lá, experiência. Aí ela, você vai chegar no RH, vai pedir um afastamento. Avisa lá que é um afastamento de 1 ano, você ainda é nosso funcionário. O pai, ela fala carinhosamente do pai, Dr. Márcio, né? O pai está acabando de construir o hospital da Onco. Se você quiser ficar por lá, você me liga, a gente acerta tudo que tem que acertar. Do contrário, você volta, vem participar, vem ajudar a gente na da oncologia. Então, assim, estou falando essa história toda, esse discurso todo, por quê? Porque chega um momento em que eu sempre estou querendo mais. Não querendo mais no sentido de ambição financeira, não é isso. É que eu acho que quanto mais a gente sabe que nada sabe, viu, Fábio? Então, eu estou sempre me desafiando, eu estou sempre querendo renovar as informações, porque eu acho assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado, em todos os sentidos, né? Então, se eu posso obter mais informações para ajudar o outro, por que não? E aí foi o que aconteceu, eu acabei indo, fiquei lá 6 meses no Canadá, em Vancouver, 2018,
E aí houve um momento em que ela fez uma chamada de vídeo lá, porque o nosso mestrado foi aprovado, e aí eu fazia parte do corpo docente que tinha sido enviado para o CAPES. Paulinha, a gente precisa saber, foi aprovado, aquela maior festa, né? O mestrado da interdisciplinar, da medicina, da área da saúde, enfim. E aí você vem, porque aí eu tinha que ministrar aula também, né? E aí o coração falou, a emoção, né? Paulinha é emoção pura. Falou mais, eu falei, nossa, tem toda uma história de vida, né? Com a Universidade de Marília, que ela é muito família mesmo. Então, eu tenho muito a agradecer à Unimar e eu não ia, naquele momento, eu queria, né, fazer parte dessa história aí, desse mestrado que foi galgado com tanta expectativa e eles conseguiram. Aí eu decidi, falei, não, eu vou. E aí entra a Márcia, porque eu tenho humildade de reconhecer sempre. Minha passagem de volta estava marcada para fevereiro. E aí eu falei, mas na hora, a Márcia falou, vai lá, e ela já no financeiro, na época, já comprou a passagem, Márcia Prochetti, eu acho que certas coisas não precisam ser ditas, mas precisam sim, tem momentos que a gente precisa provar, né, que você não está sozinho nessa vida, e a importância de manter essas amizades. Na hora ela providenciou a passagem de retorno, porque eu tinha uma passagem, mas tudo em dólar, a gente sabe o quanto isso é custoso, enfim. E aí tinha uma bolsa lá para eu usufruir, caso fosse selecionado, né, de uma universidade lá, enfim. Mas tinha um francês de Quebec, porque ela é francês, e um americano, e no fim acabou ficando naquele momento para esse de Quebec. Falei, não, então essa bolsa que eu conseguiria ficar, saiu. Então foi tudo providencial, né? Não existe coincidência, existe providência divina. Então aconteceu tudo isso. O mestrado foi aprovado, né? Enfim, tá vendo? Mais uma vez o universo, Deus, a espiritualidade te falando, e você tem que ler, saber ler os sinais, né? Então vamos voltar, e voltei com o maior prazer e faço parte dessa equipe aí, né? Acho que eu já cheguei a mencionar que a gente também fez parte aí de um grupo aí de pesquisadores que influenciam na área da ciência aí. E isso é de acordo com as publicações que se tem, enfim. Então, a Unimar tem isso também, tem um grupo de docentes, pesquisadores muito forte aí, comprovado internacionalmente. Então, assim, só tem a agradecer, só coisas boas acontecem, né? Eu acho que quando você vibra o bem, né? Claro que você passa por muitos percalços aí, muita gente quer te passar rasteira, né? Muita gente quer... Mas eu acho que vale a pena acreditar no bem, e vale a pena acreditar, sim, que no fim tudo vai dar certo, porque dá. Quando você tem isso como uma meta, como uma característica tua, de que você precisa vibrar no bem, acreditar no bem, e claro que isso é Deus, né, que te mantém firme assim, as coisas boas sempre acontecem. Você sabe que a minha mãe sempre falava que o universo conspira. Então, se você pensa o bem, você vai ter o bem. Se você sempre é negativo, aquela pessoa que nada dá certo, nada vai dar certo, porque o universo puxa o que você está em sua mente. Então, por isso que... Aquelas diversas, né, a gente vê muito nesses reels, né, nas redes sociais, e é verdade, né? Quando você agradece, a graça desce. Quando você reclama, você está clamando por aquilo outra vez. Então, se você reclama que não tem dinheiro, você está clamando a falta de dinheiro. Reclamar é clamar mais de uma vez, 2, 3 vezes. Então as pessoas precisam cultivar esse hábito na vida. A hora que vem um pensamento ruim que só vai reclamar, pensa e tenta reverter isso, porque toda vez que você reclama, o universo entende que você quer mais daquilo. Então se você reclama de uma dor de cabeça, se você reclama que não tem amigos, se você reclama que não tem dinheiro, reclama que não dá certo, você está clamando aquilo com tanta veemência que o universo entende e vai te trazer aquilo de novo. Então é agradecer sempre, né? Agradece que a graça desce. Gostei dessa. Paulinho, eu falo pra você que eu sou fã dele. Acupunturista, cientista, espiritualista, né? Então, igual. Mas eu acho que é por aí, né? Você tem participação no Amor de Criança? No Amor de Criança tem, desde o início com a tua mãe também, né? Foi desde 2013, 2014. Eu lembro que a gente coletou amostra de sangue dessas crianças, quando ainda era um grupo bem pequeno, hoje já passa de 300, né, Mariana? E aí a gente fez um estudo também de alguns microRNAs, essa coisa voltada mais para o sistema nervoso central, enfim. Então eu lembro que um dos experimentos iniciais a gente chegou a fazer também.
Ultimamente eu não tenho estado tanto todas as terças-feiras, né? Mas sempre que posso, mesmo porque o projeto ele faz parte do mestrado interdisciplinar, né? Com a professora Paula Colo, o doutor Francisco. Então, tudo que relaciona ao mestrado propriamente dito da Unimar, da interdisciplinar porque envolve a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, né? Ele acaba convertendo ali muitos dos projetos para o Amor de Criança, que são essas crianças especiais aí, né? Que a tua mãe muito bem, né? Que teve uma homenagem belíssima esses dias, que até postei lá, que eternizou, né? Que ela era assim. Então, que bom que a Unimar pôde eternizar essa questão da mãe. Realmente, foi emocionante. Foi, não tem sem palavras, né? Sem palavras. Mas eu perguntei porque eu lembro de... Sempre via você lá também, e aí agora, ultimamente, eu tô voltando e vi você de novo lá, então... É um projeto muito bacana aí, né? Que envolve um monte de situação aí. O doutor Francisco sempre falava, né? Essas crianças precisam tomar um leite que ele é muito caro, né? E aí o pai sempre abandona, o marido abandona quando nasce uma criança especial dessa, e ela já tem às vezes outros filhos, e ela não pode trabalhar porque tem que cuidar dessa com paralisia, e aí ela dá, no fim das contas, a conta nunca fechava. Por quê? Aquele leite caro que era específico para aquela criança, os outros filhos choravam de fome, então ela tinha que dividir. Ela não dava só para o filho doente. Ela dividia, o doutor Francisco sempre falava isso, tinha que dividir aquele leite com os outros. Por que ela não vai trabalhar? Ela tem que cuidar dessa criança, o marido abandonou. Então ela tinha que dividir, e chegava no fim do mês, o leite não tinha mais para dar. E aí o doutor Francisco, com muita propriedade, espiritualidade, aquela pessoa humana, começou então a fazer todo esse trabalho que a Mara também participava. Você sabe o que o doutor Francisco falou uma vez, que eu nunca esqueci, que mudou minha forma de viver? Que aquelas mães... dão graças a Deus quando veem o seu filho dando um sorriso. Um sorriso daquelas crianças é motivo de graça. Não é? De tão difícil que é, né? Então, aquilo lá mudou meu conceito. Então, eu acho assim que quando você encontra aquelas pessoas que cuidam, né, que minorizam a dor desses infelizes, acho que nunca encontram ensejo para estarem sozinhas, né? Acho que quando você tem um olhar aí para essas crianças ou para outros problemas sociais, né? Sei que também não dá para abraçar e fazer tudo, mas quando você se dispõe a minorar a dor de alguns infelizes, eu acho que, você ganha o dia, né? Você passa a ter uma outra visão. E aí, acho que são essas coisas mesmo, né? É meio dualidade, é meio antagônico a coisa. Porque você fica pensando, nossa, a gente... Aí começa a reclamar e você vê que essas pessoas tem pessoas tão piores, situações tão piores, que a gente só tem que agradecer cada vez mais por tudo que a gente tem, né? Por tudo que a gente é e se tornou aí. Então, você tem que ter essa compaixão. Excelente. Tem razão. Precisa. Paulinho, alguma coisa que a gente deixou de te perguntar que você gostaria de dizer? Algum recado que você queria deixar aí? Fábio, eu acho que não. Acho que vocês, como sempre, deixam os convidados muito sempre à vontade e tem todo esse cuidado, né? Essa elegância e de tratar a gente com tanta igualdade e que nos deixa tão à vontade, que acho que não. A única coisa que eu diria é isso mesmo, né? Você tentar viver mais leve, né? Passar por essa vida mais leve. Eu sei que é difícil, né? Como eu falo para os meus alunos, a gente tem que tentar fazer a coisa certa sempre. Eu acho que você jogar limpo e ser honesto e íntegro, acho que são valores que você pode levar para o resto da tua vida e você só tem a ganhar. Então eu acho que o ser é melhor do que o ter mesmo, né? Porque as pessoas ficam tão preocupadas, como a Mariana lembrou, de redes sociais, porque vê postagem, porque vê não sei quem está não sei em que cidade, porque tem o carro do ano. Isso é tudo ilusão, né? A gente não pode querer se comparar com esses momentos, porque a vida são momentos só felizes. A felicidade não existe, não é isso, não é essa a intenção. E tem que ver que é só ali. Então, as pessoas veem que tem 300 curtidas, 400 curtidas, eu não tenho nenhuma, acaba se matando, se suicidando, porque cai naquela questão que os pais não impõem mais limite nos filhos, ou não mostram a realidade, né? E aí, para encerrar, quando a gente era criança, principalmente na minha fase, você ia comer uma pamonha, que tinha?
que ia ajudar a descascar o milho, depois você ia cozinhar o milho, depois você ia fazer com a pamunha. Então tinha todo um ritual, ou bolo de milho. Então você chegava, ajudava e no fim da tarde você ia usufruir daquilo que foi construído. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo muito pronto. Você chega já... O que eu quis dizer com isso? Que as pessoas elas não conseguem mais esperar. O imediatismo, a velocidade da internet, as pessoas estão enlatadas. Não são? E aí não suportam a perda. Não. É importante perder. Os filhos não têm que ganhar sempre. Você tem que ensinar para eles. Não deu agora, não deu. Você tem que se frustrar de pequeno. Porque senão quando chega na adolescência, o namorado largou, a namorada largou, ele não suporta frustração. Vai, se mata, se suicida, ou vai para as drogas. Então eu acho que a mensagem que eu acho que seria bacana, que eu vejo, não é minha, que eu vejo muito para as pessoas falarem, é sempre essa mesmo. Você tem que aprender a viver com as frustrações. As frustrações fazem parte da construção de um ser humano de valor, com integridade. Tem que saber perder, porque faz parte. A gente não ganha sempre na vida, né? A gente precisa passar por isso para lá na frente você ter esse suporte, né? E saber contornar as situações. Porque viver é isso. Né? O tal do equilíbrio emocional. Não é? E aí você consegue manter a linearidade emocionalmente falando. E cultivar as amizades, né? As boas amizades. Sensacional. Ô, Paulinho, fala pro pessoal como marcar consulta com você. Legal. Deixa o telefone. Na verdade, assim, o pessoal estava cobrando muito, né, nas redes sociais, os amigos, porque a gente está atendendo lá em Marília, em 2 locais diferentes. E aí eu fui muito cobrado. Paulinho, vem para Garça, enfim, por ser daqui, ter família aqui. E aí eu cheguei até a Fisiobronze com a Fabiane, com a Érica, e aí tem um espaço lá, uma sala bacana. Então fica na Fisiobronze, né, ao lado ali na Rua Luiz Antônio, ao lado do lago ali. Então é um espaço bacana, bem legal. A clínica ela já é muito bem estruturada, né? O pessoal de Garça já conhece. Então a gente está lá atendendo às segundas, quintas e sábados depois do almoço também. Então, se alguém quiser conhecer, né, para ver como funciona, como que qualquer tipo de informação relacionada a essa acupuntura quântica será muito bem recebido. Então, vá até lá, vá conhecer toda a estratégia de tratamento, como que isso funciona, que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los lá para um café também. Tá bom? Muito bom. E pode passar o endereço de Marília, porque nós somos internacionais. Legal. Espectadores de Marília. E Marília é no Espaço Samar, né? O Espaço Samar ele fica na rua José Camarinha 227, no bairro Maria Isabel. José Camarinha 227. Espaço Samar, porque tem outros profissionais ali. E também, né, pode, sem problema nenhum, lá na parte do Hospital Novo da Unimar, da Oncologia, existe um espaço muito bacana, não somente para os pacientes ou funcionários do hospital, mas para a população que de repente tem um horário só na terça de manhã, então pode ser atendido lá também no hospital universitário, que é um espaço, uma estrutura muito bacana, que é a Universidade. Tem algum Instagram, alguma conta que possa passar? Tem, Dr. DR, né, Dr. Paulo Novaes, dr.paulo Novaes, e a gente está lá, tem bastante informação lá, principalmente dos 7 chakras que dá para poder ler sobre. Faltou o telefone. Telefone 981 393233. Então esse é o WhatsApp, o contato para agendamento aí, para consultar a agenda aí que está aberta aí. Olha, muito bom. Top demais. Espero os dois lá, né? Espero a todos lá para conhecer o espaço, para experimentar uma sessão, e eu acho que vai ser bacana esse final. Que legal. Perfeito. Certinho. Paulinho, vou te falar uma coisa. Eu cheguei aqui hoje com a minha energia um pouco baixa. Um pouco baixa. Um monte de problema que eu resolvi agora antes de chegar aqui. E com a nossa conversa, com a sua iluminação, eu estou saindo daqui com a energia já mais carregada. Mais carregada. Graças a Deus. Muito obrigada a você. Como eu já falei no começo do nosso programa, você é sensacional. Sou fã número 1. Gratidão. Você vibrou bem aqui, viu? Umas vibrações bacanas, né? Foi bem legal. Vamos continuar assim. Eu que agradeço a oportunidade. Que isso. Um prazer imenso ter você aqui, viu? Sempre que precisar. Muito bom. Mário, mais um. Legal. E você obrigado. que está seguindo a gente, nosso Instagram, vai lá, segue a gente, acompanha
oficial Pod Café. Também estamos no YouTube, Facebook e Spotify, como Pod Café. E não esqueça de no YouTube, Spotify, se inscrever e seguir a gente, apertar o sininho lá, para sempre acompanhar nossas atualizações, né, Fábio? É isso aí. E queremos agradecer também a Criar e Comunica, a nossa agência de publicidade, também o Jornal Mais e o Garça em Foco do nosso amigo Francisco Chiquinho, que está sempre apoiando a gente. E, claro, o Garcini, através do nosso produtor Carlos, que está aí atrás das câmeras. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Paulinho. Valeu. Grande abraço a todos. Beijo no coração. Paulinho, agora tem aquele abraço. Vibracional, né? Tá faltando abraço no dia. Vem cá, Paulinho. É.